Rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a classificação de Marrocos, o 1-0 surpreendente contra Portugal. A Marrocos mais uma vez, digamos que chocando o mundo, passando de fase, derrubando uma seleção favorita na disputa em si. É um jogo bem, digamos que emocionante em muitos momentos, porque Marrocos abriu o placar, Marrocos se arriscou para vencer, teve muita coragem, uma coisa que eu achei bem bacana na disputa, e também Portugal lutou para achar o gol de empate, sabe? Portugal foi ao ataque, muitas vezes de uma maneira desorganizada, mas criou oportunidade, teve chance e simplesmente a bola não entrou. Mas eu acredito que é aquele jogo para a gente olhar pelo lado do vencedor. Marrocos fazendo história, primeira seleção africana nas semifinais de uma Copa do Mundo, a alegria de um povo, a alegria de uma nação, de um país, sabe? Então dá pra gente olhar por esse lado, né? E que time bacana é esse de Marrocos, bem organizado, bem ajustado, então bem distribuído. Talvez tivesse uma postura totalmente diferente nessa disputa contra Portugal, possivelmente cairia, mas encararam a disputa de igual para igual, e isso fez a diferença para eles saírem vitoriosos. Então tem algumas considerações bem bacanas para vocês sobre a classificação de Marrocos, a queda de Portugal, Cristiano Ronaldo possivelmente tendo o seu último jogo pela seleção portuguesa. Tem algumas coisas para comentar com vocês sobre essa classificação de Marrocos. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Você que me acompanha aqui diariamente a cada resenha na Copa, pode até achar meio repetitivo, fala, cara, esse moleque fala todo vídeo a mesma coisa, mas é uma verdade. Eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta, então eu preciso muito da sua ajuda, da sua moral, da sua colaboração. Então faça inscrição no canal, deixa a curtida, clica nesse botão vermelho e você vai estar ajudando essa correria. Dá uma olhada nas playlists, onde tem separado os principais assuntos, tem muitas coisas boas. Tem uma parte específica ali que é só sobre Copa do Mundo, o assunto do momento no futebol. Mas se você quiser ver outros assuntos, tem sobre os clubes, os jogadores, minha presença nas arquibancadas, muitas vezes em jogos do Flamengo. Tem um torneio de favela que tem aqui na comunidade, para vocês perceberem como que é o esporte na favela. Então, tem muitas coisas boas, divertidas, sérias nesse canal sobre futebol. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, um jogo em si bem interessante, porque muitos imaginavam que Portugal poderia passar, também pelo último jogo. Portugal goleou, né? Aquela goleada incrível contra a Suíça, um banho de bola, um show de futebol, mas nessa disputa Portugal esbarrou em Marrocos. Marrocos fez uma partida muito corajosa, muito determinante em si, a maneira que os caras se entregaram para a disputa e o quanto eles tentaram vencer. E o que eu achei bacana de Marrocos nisso tudo, olhando um time em campo, não me baseando em estatística, em números, até porque, pelo que eu percebi, Portugal conseguiu ter, se não me engano, mais a posse, Portugal teve mais chance de gol, mas o que eu achei bacana em Marrocos em si, que os caras eram bem decisivos quando ia ao ataque. Os caras sabiam o que fazer com a bola, sabe? E se arriscavam, tentavam por muitas vezes, não se importavam se a jogada ia dar errado, se o passe não ia sair correto, os caras tentaram, sabe? Tentavam de todas as maneiras, não tinha nenhum receio em errar, no fracasso, na falha, nada disso. Isso que eu achei bacana. Tenho certeza que se o Marrocos tivesse uma postura totalmente diferente para essa disputa contra Portugal, que olhou no outro jogo, certamente o Marrocos cairia, sabe? Mas o Marrocos encarou esse jogo de igual para igual, bateu de frente com Portugal, equilibrou a partida com Portugal, e isso que eu achei interessante, sabe? Então foi uma classificação bem merecida, não foi injusto, não foi algo, não foi, digamos que, uma sorte o Marrocos ter passado, porque quem parou para ver o jogo viu o quanto esses caras se esforçaram para fazer o resultado, sabe? Então, bem merecedor. A gente vê que a festa dos jogadores pós-partida reflete um pouco o que essa classificação representa para Marrocos, para o povo em si, para a nação, para quem estava na arquibancada, a maioria, pelo que eu percebi na transmissão. Então, tem um significado muito grande essa classificação para Marrocos. A gente sempre tem que olhar por esse lado também. Estou falando isso porque eu queria muito ver o CR7 passando de fase. Quando o Brasil foi eliminado ontem, estou até hoje tentando digerir essa derrota do jeito que foi. Eu até comentei com alguns amigos, falei, cara, agora que o Brasil caiu, eu quero que Portugal seja campeão. Portugal ou Inglaterra. Portugal, por causa do CR7, gosto muito, carreira grandiosa. Ou a Inglaterra, eu nunca vi ganhando nada de importante
tantos anos que eu acompanho futebol, uma dessas seleções vencendo, eu já estaria satisfeito, sabe? Depois da queda do Brasil. E aí Portugal cai eliminado hoje, mas do jeito que foi a luta que o Marrocos teve no campo, tranquilo, sabe? A minha lamentação maior nisso tudo, né, na disputa, a cena que chamou a atenção, o Cristiano Ronaldo pós-partida, né, chorando a caminho do vestiário, ela me tocou de uma maneira profunda, porque eu gosto muito desse cara, tenho uma admiração incrível, grandiosa pela carreira, por tudo que esse cara já fez pelo futebol, por tudo que ele proporcionou no esporte em si, tantas coisas boas, tantos feitos inéditos, tantos gols incríveis, sabe? Então, ver ele saindo de uma Copa do Mundo desse jeito, digamos que nos bastidores, sem ser o protagonista, ele chamou mais atenção na Copa estando no banco de reserva do que brilhando em campo, fazendo gols, decidindo. Me pegou muito, sabe? Ver ele chorando, porque ali no choro, cena rara ver o Cristiano Ronaldo chorando atualmente no futebol, ali eu percebi que realmente é a última Copa do cara, sabe? Então é muito cruel ver o CR7 caindo na Copa do Mundo desse jeito, porque eu até pensava alguns anos atrás, se eu não me engano, até falei aqui no canal algumas resenhas, o quanto que eu imaginava que o CR7 fosse jogar até depois dos 40 anos, pela o físico, a parte física, o trabalho que ele tem no corpo, todas essas coisas, mas vendo esses últimos meses dele, que ele tem jogado nessas últimas temporadas, eu percebo que dificilmente ele vai conseguir chegar na próxima Copa do Mundo, no caso em 2026, sabe? Então, muito triste ver o CR7 caindo desse jeito, e quando eu vi ele chorando ali, eu falei, cara, realmente é a última Copa do cara. Então, aquela cena me tocou muito, e vale também a gente comentar em si sobre o CR7, na verdade, o treinador, Fernando Santos. Cara, Portugal caiu numa Copa do Mundo e o CR7 entrou no decorrer da partida, mas é estranho porque o CR7 não é banco da seleção, sabe? Vocês podem falar o que foi pra mim, Jonathan, mas o CR7 atualmente ele não agrega muito, ele não tá numa fase boa na carreira, assim, mas é o Cristiano Ronaldo, rapaziada. Tô dando uma olhada aqui na Inglaterra e França começou, mas é o Cristiano Ronaldo, sabe? Com todo respeito aos outros jogadores que estão em campo, mas é um dos maiores jogadores da história do esporte em si. Então, tá no top 10 do futebol, só para vocês terem uma dimensão de toda a história. Então, como é que você deixa um cara desse no banco de reserva em muitas partidas, em jogo decisivo, sabe? Uma coisa é ele ser banco no clube, tudo bem. Eu também discordo pelo tamanho do jogador, o que esse cara pode fazer em campo, decidir em qualquer momento, tudo bem. Agora, na seleção do país, seleção que ele já fez tanta coisa pelo futebol português, o título que ele conquistou da Eurocopa, feitos inéditos, números, uma Copa do Mundo, possivelmente a última Copa da carreira do jogador, como ele já falou, se não me engano, no início da competição. Você deixar esse cara muitas vezes no banco, sabe? Complicado, né? Então, Portugal eliminado sem, digamos que, utilizar tanto o seu principal jogador. Vocês podem até falar, mas deu certo no outro jogo contra a Suíça, deu certo, mas hoje era um jogo diferente, sabe? Hoje era um jogo diferente. Então, a gente não sabe como é que seria o CR7 jogando o jogo todo, mas pra mim, eu dificilmente tiro esse tipo de jogador diferente. O Neymar da vida, um Messi, um CR7, dificilmente. Os caras podem estar no momento que for, vão estar ali jogando titular. São jogadores diferentes, jogadores especiais no futebol, sabe? Então, eu acredito que dá pra gente questionar também a escolha do Fernando Santos depois da eliminação. Até então ninguém tava falando nada, não, tá certo, Cristiano Ronaldo não agrega, tá velho, não acompanha mais o ritmo dos jogadores, não dá mais pra ele, o treinador tá correto, e agora? E agora? Sabe? Podia ter utilizado muito mais o CR7, essa que é a verdade. Então, eu vejo muito por esse lado essa situação, mas Portugal caiu com um grande time, jogadores bem talentosos, eu acho que esses caras ainda vão chegar na próxima Copa do Mundo melhor ainda, mais evoluídos, como mesma situação dos jogadores do Brasil. Minha lamentação maior disso tudo é o CR7, né, saindo da Copa do Mundo desse jeito, né, não sendo protagonista nessa Copa do Mundo. Mas olhando o outro lado em si, a história de Marrocos, a classificação heróica, mágica em si, na superação, é muito bacana pro esporte, pra disputa. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa classificação de Marrocos. Foi surpreendente? Portugal mereceu ser eliminado? E sobre o CR7? Você acha que realmente é triste para quem gosta do futebol em si ver mais um gigante
possivelmente disputando a sua última Copa do Mundo e terminando sem o principal título, vamos dizer assim, na carreira de futebol, de tantos títulos que o CR7 já conquistou. Deixe seu comentário aqui, deixe a sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!